E hoje nós vamos falar desse tema que gera muitas dúvidas entre os colegas do DP. A rescisão do contrato de trabalho pode ocorrer tanto por parte, por iniciativa do empregado, também pode ocorrer por parte, da empresa, por iniciativa da empresa. Então, a demissão ela pode ocorrer de três formas. A demissão por justa causa, ali de acordo com os itens que estão descritos na CLT, que eu não vou falar sobre eles hoje, porque não é assunto do nosso vídeo de hoje, senão vai deixar esse vídeo muito grande, Mas a gente pode falar sobre isso numa outra oportunidade. Então, nós temos demissão por justa causa, demissão sem justa causa ou demissão por comum acordo. Em cada desses tipos de demissão, o aviso prévio ele vai ocorrer de uma forma diferente. Então, aqui você vai saber de todas essas diferenças para você não errar de jeito nenhum. Então, a primeira dúvida que é muito comum é que se o aviso prévio ele é obrigatório. A resposta é sim. O aviso prévio ele está determinado no artigo 487 da CLT e também tem a Lei 12.560 de 2011. Ambos trazem ali informações muito importantes com relação ao aviso prévio. O artigo 487 da CLT traz a seguinte informação: não havendo prazo estipulado, ou seja, contrato por prazo indeterminado, a parte que, sem justo motivo, quiser rescindir o contrato, deverá avisar a outra da sua resolução com antecedência mínima de 8 dias, caso o contrato, caso o pagamento for efetuado por semana ou tempo inferior, e por 30 dias, que é o mais comum nos casos dali dos contratos do recebimento, que é por quinzena ou mensal. A Lei 12.560, ela complementa que, além de ser cumprido esse prazo, ainda fala que será concedido na proporção de 30 dias aos empregados que contêm mais de um ano de serviço na mesma empresa, que serão acrescidos 3 dias por cada ano trabalhado, sendo esse acréscimo no máximo de 60 dias, fazendo um total de 90 dias, ou seja, vai somar essa indenização, que são 3 dias por cada ano trabalhado, até o total de 90 dias. Aqui, eu já quero começar tirando uma dúvida que é muito comum. Neste caso, não quer dizer que o empregado ele terá que cumprir aí mais do que 30 dias trabalhando na empresa, Então, quando o aviso prévio ele for trabalhado, o empregado ele irá cumprir no máximo 30 dias e os demais dias, que correspondem a essa indenização, ele será exatamente como diz o nome, um aviso prévio indenizado. Ele irá contar como tempo de serviço, ou seja, haverá uma projeção dessa data, porém os dias trabalhados, os dias que o empregado ele vai ter a obrigação de trabalhar na empresa, vai ser somente de 30 dias. Então, já falando sobre isso, quais são os tipos de aviso prévio? O aviso prévio mais comum é o aviso prévio trabalhado, ou seja, o empregado ele vai continuar ali exercendo a sua função pelo prazo máximo de 30 dias, conforme eu já falei. Então, o aviso prévio, ele sempre vai ter a duração de 30 dias, seja ele trabalhado, seja ele indenizado, quando for por parte do empregado. Então, se o empregado ele tiver que indenizar a empresa, o prazo máximo dessa indenização ali vai ser de 30 dias. Quando for a empresa que for indenizar o empregado, além dos 30 dias, se ele for indenizado, por exemplo, a empresa faz ali a demissão e ela não quer que o empregado cumpra, então, além desses 30 dias, também teremos aí o aviso projetado, conforme traz ali a informação da Lei 12.560 de 2011. Ao aviso prévio trabalhado e for por parte do empregador, então a empresa está fazendo a dispensa, ela comunica ao empregado que haverá dispensa dele e que ele vai cumprir o aviso. Nesse caso, o empregado ele pode optar se ele vai querer cumprir 23 dias, ficando eximido de cumprir os 7 últimos dias, ou seja,
O aviso para ser pago, ele vai ser o aviso de 30 dias, só que aí o empregado ele vai trabalhar 23 e os últimos 7 dias ele vai ser indenizado. Ou, caso contrário, o empregado ele também pode optar por trabalhar 30 dias e ter uma redução diárias de 2 horas do seu dia. Isso sem perder esses dias ou esse horário. Então, por exemplo, esses 7 dias que o empregado não vai trabalhar ao final do contrato, ele não vai poder ser descontado dele, né? A empresa, o empregado ele vai trabalhar 20 dias, 23 dias, mas a empresa ela vai pagar para esse empregado o correspondente a 30 dias. A mesma coisa se o empregado optar pela redução de 2 horas. Então, essas 2 horas diárias, o empregador ele não vai poder descontar do empregado, porque está ali previsto na CLT que o empregado ele pode optar. Quando o aviso prévio ele for indenizado, o que vai acontecer então? Então, quem solicitou, né, ali o desligamento, né, a quebra de contrato, vai indenizar a outra parte. Então, o aviso prévio indenizado só existe uma situação que ele pode ser ocorrido, que é na demissão sem justa causa. Então, se tanto a empresa como o empregado decidir ali, né, pelo aviso prévio, ocorrendo numa demissão sem justa causa, este aviso prévio ele vai poder ser indenizado. Então, se a empresa optar por fazer a dispensa do empregado, ela pode optar ali no mesmo momento de que forma vai ser o aviso prévio. Então, lembrando, quem decide a forma do aviso é a pessoa que está dando o aviso. Então, se a empresa ela decide que ela vai fazer a dispensa do empregado, é ela quem vai definir se o aviso será trabalhado ou indenizado. Porém, ser trabalhado, aí é o empregado que vai decidir de que forma que ele vai cumprir esses dias que serão trabalhados a título de aviso prévio. Então, é o empregado que vai decidir se ele vai optar pela redução de 7 dias ou redução de 2 horas diárias. A redução é durante os 30 dias. Quando é o empregado que solicita, então, a rescisão do contrato, ele também vai decidir se o aviso prévio ele vai ser trabalhado ou indenizado. Só que nesse caso o aviso prévio seja trabalhado por parte do empregado, não existe a redução dos 7 dias ou das 2 horas, ou seja, o empregado, se trabalhado, ele vai ter que cumprir os 30 dias durante o seu horário normal. Outra dúvida que é muito comum, em que momento, né, que não existe o aviso prévio, em qual tipo de rescisão não existe o aviso prévio. Então, o aviso prévio ele só não vai ser devido quando ocorre a demissão por justa causa, por ambas as partes. Se o empregado decidir dar uma justa causa ali na empresa, né, entrou com processo, ele não precisa cumprir o aviso e esse valor também não vai ser descontado dele. E a mesma coisa quando acontece a demissão por justa causa por parte da empresa. Não existe o que falar sobre aviso prévio. Então, a empresa, numa demissão por justa causa, ela nem vai descontar os 30 dias e também não vai pagar para o empregado esses 30 dias. Né? Tem ali as verbas que são devidas no caso da rescisão por justa causa. Então, né, de que forma que a gente deve, então, fazer o cálculo do aviso prévio, né? Quais são as incidências que tem ali quando a empresa for fazer o pagamento do aviso prévio. Então, para calcular o aviso prévio, a empresa ela deve considerar o último salário, né, a última remuneração recebida pelo empregado. Então, além de ser considerado o último salário, a empresa ela também vai precisar considerar quais as médias que eram recebidas, né, percebidas por esse empregado. E essa informação está ali no artigo 457 e 458 da CLT, que fala justamente isso, que integra para todos os fins, ou seja, inclusive na hora de fazer a rescisão, né, na hora de calcular o aviso prévio, ele vai ter incidência de horas extras, de adicional noturno, de adicionais que o empregado poderia ter, ali como periculosidade, insalubridade, se havia ali a percepção de algum tipo de gratificação, enfim, tudo que compunha o salário, né,
do empregado, ou seja, compõe a remuneração do empregado, fará parte ali do aviso prévio, tanto para o aviso trabalhado quanto para o aviso indenizado. Então, caso o empregado ele faça, né, o pedido da demissão e ele opte por não cumprir o aviso, né, e ele fazia ali o recebimento, né, havia o recebimento de médias salariais, então ele tinha comissão, hora extras, enfim, tudo aquilo que a empresa deveria te pagar, se fosse da parte dela o aviso prévio, ela também pode descontar do empregado. Lembrando que o desconto ele não poderá ser maior do que um salário, justamente por isso que se fala sobre as médias. Então, por exemplo, se no mês anterior o empregado recebeu uma remuneração maior do que os outros meses, por exemplo, teve uma comissão mais alta, foi um mês que ele fez mais hora extra, a empresa ela não vai poder simplesmente considerar os valores, né, recebidos somente do mês anterior. Por isso que tem que ser feito uma média dos 12 últimos meses. Então, uma outra dúvida muito comum é se o aviso prévio ele pode ser cumprido em casa. Mas antes de responder para você esta dúvida, eu já quero pedir para você deixar seu like aqui embaixo, se você gosta desse tipo de conteúdo, né, um conteúdo que a gente vem aqui, que nós preparamos para você para poder tirar suas dúvidas, para poder te ajudar no seu dia a dia. Então, você já aproveita e se inscreve aqui no nosso canal, já ativa o sininho para você receber as notificações e já deixa o seu like nesse vídeo, tá bom? Então vamos lá, respondendo a essa dúvida, pode ou não pode cumprir o aviso prévio em casa? Bom, essa modalidade ela não está prevista na CLT. Então, em alguns casos, né, ela pode ser considerada como uma fraude. Bom, ao término do contrato, né, ao término do aviso, seja ele dispensado, né, do aviso, ou seja, quando a empresa ela vai indenizar o empregado, ou se há o aviso trabalhado, ao final desse contrato, a empresa ela precisa indenizar então esse empregado. Então, a partir da reforma trabalhista, houve aí uma alteração quando se fala da data de pagamento da rescisão. Então, hoje, nós sabemos que a rescisão ela precisa acontecer em até 10 dias após o término do contrato. Ou seja, se for uma rescisão onde a empresa ela toma ali a decisão que vai reincidir o contrato imediatamente e ela vai indenizar o aviso prévio, a partir da comunicação, então, que ela fizer da dispensa para o empregado, ela tem 10 dias para efetuar o pagamento. Se for um aviso trabalhado, ao final dos 30 dias, a empresa terá o mesmo prazo, os mesmos 30 dias de prazo para poder cumprir ali, para fazer o pagamento para esse empregado. Sendo assim, né, caso esse empregado, né, caso a empresa ela opte então para que o empregado ele cumpra o aviso em casa, ela está dizendo que ela não quer o empregado cumprindo o aviso, ou seja, ela não quer o empregado na empresa, o que seria um aviso indenizado. Porém, ela fala que ele vai cumprir o aviso em casa, justamente para que ela possa ganhar esse fôlego para poder fazer o pagamento. Então, ao invés de fazer o pagamento 30 dias após a comunicação, ela vai fazer o pagamento 40 dias. Justamente por isso, né, que pode ser considerado como uma fraude trabalhista. Então, não há um entendimento comum com relação a esse tema, não há uma legislação própria sobre isso, nem na CLT, nem sequer assim uma outra legislação que venha falar sobre esse tema. Então, o ideal é que não seja cumprido em casa. Então, no caso da dispensa, ali a empresa, se ela não quiser que o empregado ele cumpra o aviso prévio, nesse caso, a empresa ela vai precisar indenizar esse empregado. E falando sobre a data do pagamento, tem uma dúvida que é muito comum. Se o término do aviso prévio ele termina no dia 1º, ou se a comunicação ali da dispensa desse empregado, por exemplo, mesmo que seja um aviso prévio indenizado ou trabalhado, o aviso, né, o último dia do contrato foi no dia 1º do mês. Então, nós acabamos de falar que a empresa tem até 10 dias, são dias corridos, tá?
Então, tem até 10 dias para efetuar o pagamento dessas verbas rescisórias. Então, digamos que aconteceu ali o último dia do contrato, no dia 1º, foi ou trabalhado ou foi a dispensa mesmo com aviso indenizado. Nesse caso, uma dúvida bastante comum é: se sabemos que são 10 dias para efetuar o pagamento, a empresa poderia então pagar essa rescisão no dia 10? E a resposta é sim. A empresa ela vai poder pagar a rescisão no dia 10. Porém, como nesse montante vai ter ali valores relacionados ao salário, se a empresa fizer a opção do pagamento de salário até o 5º dia útil, esse valor do salário ele não vai poder ser pago no dia 10. Então, quais são as verbas normais de acontecer ali na rescisão? Então, vai ter as informações de salário, vai ter parciais de férias, 13º, enfim, dentre outras verbas que estão incluídas ali na rescisão. A verba de salário, se acontecer, né, o término do contrato no dia 1º e a empresa tem o costume de fazer o pagamento até o 5º dia útil, aquele valor correspondente a salário precisará ser pago até o 5º dia útil. E as demais verbas, se a empresa optar, ela pode pagar até o dia 10, mas o salário não poderá estar incluído nessa verba. Se por acaso a empresa falar assim, não, eu quero fazer todo o pagamento dia 10, inclusive ali o valor do saldo de salário, essa empresa ela vai poder ficar sujeita ali à multa pelo atraso de salário. Então, quando acontecer aí, né, uma rescisão que a data do pagamento ela seja ali próxima, né, a data do pagamento da rescisão seja próxima à data de pagamento de salários e acabe ultrapassando essa data, a empresa ela precisa se atentar a isso e fazer o pagamento antes. Ela pode pagar toda a rescisão até o 5º dia útil, não tem problema, ou se ela falar, não, não tenho saldo no caixa para isso, então pelo menos o salário ela vai ter que pagar até o 5º dia útil e as demais verbas trabalhistas até o dia 10. Beleza, gente? Ficou claro isso para vocês? Isso é uma dúvida que é muito, muito comum de acontecer aqui para gente. Uma outra dúvida que também é muito comum é que se o aviso prévio ele pode ser negociado. E sim, ele pode ser negociado, desde que ele não venha descumprir ali a legislação, conforme eu falei. Cumprir o aviso prévio em casa, como não está previsto na legislação, pode ser considerado um descumprimento da legislação. Então, nesse caso, não é aconselhado, né, que o empregado cumpra o aviso prévio em casa. Então, se a empresa não quiser que ele vá trabalhar, então, nesse caso, ele precisa indenizar, a não ser que o trabalho seja home office, aí é outra história, o empregado já tem, né, ali a sua rotina no home office. Então, a gente não está falando disso, a gente está falando de o empregado que vai todos os dias para a empresa e, no caso do aviso prévio, a empresa solicita que ele faça o cumprimento em casa. E, nesse caso, ele pode ser considerado como uma fraude trabalhista e não é indicado, então, que seja feito. O contrato, então, ele pode ter ali o seu término imediato, conforme nós falamos. Nesse caso, uma das partes, ela vai indenizar a outra parte, ou ela pode ter o aviso trabalhado. Quando for trabalhado, por exemplo, o empregado, ele começou a cumprir o aviso e no meio do aviso ali a empresa não quer mais que ele cumpra, porque talvez ele não está, né, trabalhando da mesma forma que antes, porque isso é muito comum de acontecer. A empresa ela pode decidir então que ela não quer mais que esse empregado cumpra o aviso e ela troca a forma do aviso de um aviso trabalhado para indenizado e ela vai indenizar só os restantes dos dias que faltava ali para poder concluir o aviso normalmente. E com relação às consequências quando, né, não há o cumprimento do aviso. Então, se a parte que solicitou ali a rescisão do contrato, ela fala que o aviso vai ser trabalhado e vamos supor, o empregado, a empresa opta, né, já na hora que ela fez a rescisão, ela fala ali, olha, você vai cumprir o aviso, certo? Vão ser
30 dias, né, com a redução de 23, com a redução de 7 dias, né, trabalhando 23, ou com a redução de 2 horas. O empregado fez a opção ali. Só que aí no curso do aviso prévio, o empregado simplesmente não vai mais trabalhar. Então, se isso acontece, a empresa ela vai poder descontar todos os dias que o empregado faltou sem nenhum problema, né? A única diferença vai ser ali quando no momento, né, que fez a opção pelo cumprimento do aviso e uma das partes, né, decidiu por não cumprir mais. Então, vamos supor assim, por qualquer motivo, né, a empresa decidiu que que ela não quer mais que o empregado cumpra o aviso. Então, ele já cumpriu os 7 dias e faltaria 23 dias para ele terminar o aviso. O que a empresa pode fazer? Ela vai poder mandar esse empregado falar, não, você fica em casa e daqui 23 dias, mais 10, então daqui 33 dias eu vou fazer o seu pagamento? Não, a empresa não pode fazer isso. Então, o que ela vai fazer? Ela pode também, se ela quiser, mudar o tipo do aviso. Então, ela determinou que o aviso ia ser trabalhado, mas depois ali de alguns dias trabalhados, 7 dias trabalhados, ela decidiu que não quer mais que o empregado cumpra o aviso. Ela pode, então, trocar o tipo do aviso, falar, agora seu aviso vai ser indenizado, você já cumpriu 7 dias, você tem 23 dias para cumprir, eu vou indenizar esses 23 dias, você não precisa vir e vou fazer seu pagamento. Nesse caso, a empresa tomou a decisão por trocar a forma do aviso. A partir daquele momento, mais 10 dias ela conta para o prazo máximo para fazer o pagamento, certo? Então, não vai ser lá no final do que seria os 30 dias, depois ela teria mais 10 dias para fazer o pagamento. Não. Se ela decidir, né, mesmo que já tenha começado o aviso prévio trabalhado, se ela decidir em qualquer momento que ela não quer mais que o empregado cumpra o aviso, ela pode indenizar o saldo restante e fazer o pagamento ali no prazo que determina a legislação. A mesma coisa se acontecer o contrário. Então, o empregado pediu demissão e ele fala assim: olha, não vou mais cumprir. Se ele fizesse por escrito, né, a empresa ela vai ter o mesmo prazo para poder fazer o pagamento. Então, ela vai descontar o saldo que faltaria. Então, se o funcionário cumpriu ali 10 dias, faltariam 20. Ela vai descontar os 20 dias, mas a partir do momento que o empregado falou, não quero mais ir, ela vai ter 10 dias para poder fazer o pagamento, descontando os 20 dias ali que ele deixou de cumprir normalmente. Beleza? Ficou claro para vocês? Uma outra dúvida é com relação ao período do aviso prévio, né? Quais são ali os direitos, quais são os deveres de ambas as partes? Bom, durante o curso do aviso prévio, né? Então, durante ali o período dos 30 dias do aviso prévio, o empregado ele continua tendo direito aos mesmos benefícios que ele tinha anteriormente. Se a empresa fazia o pagamento de vale transporte, vale alimentação, vale refeição, se ela dispunha ali para os empregados de assistência médica, assistência odontológica, seguro, enfim, qualquer benefício que era concedido para o empregado deverão ser mantidos durante o período do aviso prévio, inclusive se for um aviso prévio indenizado. Então, mesmo que a empresa fala, não, eu vou indenizar o aviso prévio, pelo mesmo período do aviso, o empregado ele vai ter direito aos mesmos benefícios sem mudar nada. Porém, né, também há os deveres. Então, caso dentro desse prazo, né, que está sendo cumprido o aviso, então o empregado ele está indo trabalhar, está cumprindo ali o período dentro dos 30 dias do aviso prévio, e se nesse período ele cometer alguma falta grave, né, que seja passível de uma justa causa, a empresa ela vai poder aplicar essa justa causa neste empregado. Outra coisa que é importante lembrar é que quando a gente fala também de direitos, né, de benefícios, o empregado ele também tem direito a estabilidades que estão previstas ali na lei. Então, por exemplo, se no curso do aviso prévio for uma empregada mulher e ela engravidar, ela vai ter estabilidade. Então, vai ser cancelado ali o aviso prévio que foi dado por parte da empresa
e a empregada ela tem estabilidade por conta da gestação. Se houver algum acidente de trabalho, se houver algum acidente também não relacionado ao trabalho, que fizer o caso, né, de ter algum afastamento, o empregado ele vai ter direito às estabilidades que estão previstas ali na legislação. Então, aqui, já finalizando o nosso vídeo, né, para poder reforçar. Então, o aviso prévio, ele é devido nos casos de rescisão sem justa causa, na rescisão por acordo, no caso de ser uma demissão por acordo, que é a nova modalidade que foi trazida ali pela reforma trabalhista, se for trabalhado, vai ser cumprido os 30 dias normalmente. Porém, se for indenizado, nesse caso, a indenização será pela metade dos dias que seriam devidos, ou seja, se são devidos 30 dias, no caso de ser um aviso indenizado, somente quando for por acordo, a indenização será de 15 dias. Tanto se for por parte da empresa que solicitou ali a demissão por acordo, ou seja, ela pagaria 15 dias para o empregado, como por parte do empregado. Serão descontados 15 dias e não 30 dias. Então, o aviso prévio ele não é devido no caso de rescisão por justa causa e só quem pediu, né, só de quem partiu a decisão pela rescisão do contrato é que vai poder modificar o tipo do aviso prévio. Então, se foi a empresa que ela optou por um aviso trabalhado, por exemplo, ela decidiu pela rescisão e ela optou pelo aviso trabalhado, somente ela vai poder modificar esse aviso para um aviso indenizado. A mesma coisa se for por parte do empregado. Então, se o empregado ele solicita a demissão e ele fala que ele quer cumprir o aviso e a empresa fala que não quer que ele cumpra e vai querer ali e fala que ele vai descontar, a empresa ela não pode tomar essa decisão, porque só pode tomar essa decisão por parte de quem solicitou. Nesse caso, por exemplo, se a empresa ela não quiser que o empregado cumpra o aviso, ela pode então dispensar o empregado desse aviso e não descontar esse valor do empregado. Uma outra coisa muito importante é que é muito comum, né, alguns empregados no ato da rescisão, na hora que está fazendo ali a cartinha pedindo a demissão, pedir dispensa do aviso prévio. Então, nesse caso, a empresa ela não é obrigada a conceder essa dispensa. Então, se o empregado ele está pedindo demissão e na hora que ele faz ali a cartinha, ele pede para ser dispensado do aviso porque ele arrumou outro emprego ou por qualquer outro motivo, a empresa ela vai dispensar ele de cumprir o aviso, ou seja, ela não vai descontar esses dias do aviso prévio somente se ela quiser. Se mesmo que esteja na carta, a empresa fala, não, eu quero que ele cumpra, e ele fala que não vai cumprir, a empresa ela pode descontar esse aviso sem ter o menor problema. Bom, então, esse foi o nosso vídeo de hoje. Eu espero que tenha ficado claro para vocês com relação ao aviso prévio.